É uma alegria imensa poder conversar e compartilhar com os irmãos de caminhada. E muitos dos ensinamentos que compartilhamos aqui trazem princípios abstratos exemplificados na vida prática. A atividade dos pioneiros da Sociedade Teosófica foram impulsionadas pelo ardor de servir à humanidade. O projeto inicial da Sociedade Teosófica consistia em trazer à humanidade o conhecimento de poderes latentes no homem. Posteriormente, esses objetivos foram mudados de maneira a colocar a fraternidade em primeiro lugar, o estudo em segundo e os poderes em terceiro. Uma boa orientação inicial dada pelos mestres de sabedoria. Esse orientar inicial, vindo de tão elevadas consciências, trouxeram uma efetividade impressionante no início do trabalho do movimento teosófico. Algumas atividades eram sugeridas, outras eram orientadas, e a crescente onda de espiritualidade que o movimento teosófico trouxe para o Ocidente foi um exemplo de prática dedicada, persistente, perseverante, mas sempre orientada por uma boa visão estratégica de médio e de longo prazos. Nós temos muitos exemplos no que foi trazido aqui pelos painelistas, e são temas muito diferentes para, em 50 minutos, nós podermos alinhavar em um eixo comum os temas tão diferentes, separados. A estratégia de médio e longo prazo esteve sempre presente nos movimentos de mudança de sede, nos movimentos de prioridade de locais de trabalho e assim por diante. Todos os trabalhos dedicados à causa vieram de pessoas altamente comprometidas. E na história desse nosso movimento, nós poderíamos buscar extrair aqueles princípios abstratos que são tão caros para aqueles que estudam a filosofia esotérica. Em um ambiente como este aqui, com uma audiência adequada, eu posso falar algo que pareceria absurdo em outras audiências. Afirmar que o abstrato, o filosófico, o essencial é a realidade mais ampla, verdadeira do que fenômenos físicos e do que objetos físicos. De toda a experiência de uma alma em uma existência, quando ela sai, quando ela dispensa o seu corpo, o que vai ficar vai ser a essência do ensinamento, a fonte, a filosofia fundamental que é devido ao nosso corpo causal, que inclui a mente em seu aspecto mais elevado. São os ensinamentos fundamentais de uma alma que vão ser levadas para uma próxima existência, assim como aqueles que passam pelo movimento deixam o seu perfume fundamental, a sua nota fundamental na história do nosso movimento. Eu gostaria de trazer na figura do Coronel Olcott, que é pouco explorado. Blavatsky trazia a teosofia e Olcott trouxe a organização e o empreendimento Sociedade Teosófica. Minhas palavras não seriam as mais adequadas, eu vou ler as palavras do mestre. Nele, Olcott, podemos confiar em todas as circunstâncias, e seu fiel serviço está a nós consagrado, tanto para os bons como para os maus dias. Meu caro irmão, minha voz é o eco da justiça imparcial. Onde poderemos encontrar devotamento igual? Ele é um dos que nunca discutem, mas obedecem, que pode cometer inúmeros erros por excesso de zelo,
porém jamais demonstrará má vontade em reparar suas faltas, mesmo à custa das maiores humilhações pessoais, que está disposto ao sacrifício do conforto e mesmo da vida, para fazer algo e alegremente se arrisca quando for necessário, que come qualquer alimento ou mesmo passa sem ele, que dorme em qualquer cama, trabalha em qualquer lugar, confraterniza-se com qualquer pária e resiste a qualquer privação por amor à causa. Este é um resumo de um caráter nobre e de um trabalhador inconteste que levou, com o sacrifício de tudo em sua vida, a concretizar um ideal tão nobre quanto a formação da sociedade teosófica. Senhora Radha Burnier, aqui no Brasil, observou que as qualidades que nós expressamos são a realidade no tocante ao nosso ser espiritual. O que temos de defeitos são transitórios. O que temos de qualidade são reais, permanentes, e é a consciência plena se expressando através de nós. Portanto, quando lembrarmos de alguém, lembramos de suas qualidades, de suas características mais belas e esquecemos seus defeitos. Quem quiser ler Old Diary Leaves, ou Páginas de um Velho Diário, de Henry Steele Walcott, poderá observar registros intermináveis de sequências de trabalho e de experiências que inspiram uma vida inteira. Havia uma sequência implícita em visitar locais e lá iniciar trabalhos de cura para os locais. Ao serem informados os milagres realizados, esses milagres se espalhavam pela cidade, aonde haveria uma palestra à noite sobre teosofia. Audiências de 1000 pessoas eram comuns, com o contato dos líderes religiosos e políticos dos locais onde ele chegava, e a palestra seguinte já estava marcada para o dia seguinte, com a mesma sequência preparada. Isso levava uma fama e ele poderia incorporar a restauração da tradição da onde ele ia e cativar os líderes religiosos e políticos com os quais encontrava. Uma estratégia muito inteligente, que custou um pouco de sua saúde, pois não descansava, continuava a trabalhar por 10, 15, 20 dias, se deslocando em carro de boi, em barcos, em botes primários e assim por diante. Também foi orientado a encerrar, em momento posterior, suas curas, pois ele lidava com prana e estava tendo efeitos colaterais em sua própria saúde. E ao lermos tantos feitos e habilidades de administração e empreendimentos e ideias constantemente sendo sugeridas para vários líderes religiosos e políticos, encontrando tanta inspiração e tanta ideia para os líderes religiosos e políticos, ainda tinha energia para idealizar a salvação de um povo inteiro, conectando líderes religiosos para a confecção de um catecismo budista. Imaginem a quantidade de trabalho, e a descrição do mestre parece corresponder para uma verdade inquestionável. Esse pode ser um movimento de inspiração para nós que temos todos os confortos da modernidade e às vezes não temos tempo ou energia para pegar um avião ou pegar um carro altamente potente e fazer um trabalho numa cidade vizinha. O mundo é feito de gente, feito pela gente. Os costumes, as tradições, as leis e as instituições são organizados, vivenciados e alterados por todos.
Todo ser humano é capaz de criar ou modificar em cooperação com outros a estrutura da sociedade. E essa sociedade em que vivemos escolheu a democracia como um modelo no qual todos possam se desenvolver. E a democracia é feita pela gente, é feita por todos, cidadãos e cidadãs. O que nos torna cidadãos e cidadãs são nossas ações transformadoras, nossa capacidade de criar ou modificar os locais onde vivemos, ajudando a sociedade a promover vida digna para todos. E uma das formas de exercer a cidadania é colocando a mão na massa, é ser um voluntário transformador. E o que é ser um voluntário transformador? É fazer, é colocar em prática, é ajudar a mudar a causa dos problemas sociais, é ir além de ajudas pontuais. O voluntário transformador faz sua ação voluntária procurando identificar maneiras ou parcerias que contribuam para a transformação social. Maria Cláudia é cidadã. Ela separa o lixo de seu apartamento. Separa os vidros, os plásticos, os papéis, os metais e os produtos não recicláveis, como o isopor e os produtos orgânicos. E ela também é voluntária porque, para dar um fim correto ao lixo, sensibilizou os moradores do condomínio onde mora e organizou a coleta seletiva, onde inclui o contato com os coletores de materiais recicláveis de sua região. Pedro é cidadão. Ele separa o lixo de seu apartamento e segue as sugestões que foram estabelecidas em seu condomínio para dar destino correto aos resíduos. Pedro também é voluntário. Conhece de perto a realidade dos coletores de materiais recicláveis de sua rua e mobilizou os moradores do bairro para ajudar na gestão administrativa da cooperativa dos coletores, apoiando nos fluxos de caixa e nos processos operacionais como armazenamento e distribuição. João é cidadão. Depois de seu trabalho, ajuda nas atividades domésticas de sua casa e é referência na educação de seus filhos. João também é voluntário. No seu bairro, participa da associação de moradores e ajuda no desenvolvimento de sua localidade. Em uma de suas ações em conjunto com os moradores, mobilizou a comunidade para participar de um abaixo-assinado solicitando passarela na avenida principal para acabar com os acidentes de travessia no local. Esse abaixo-assinado enviou para a Câmara dos Vereadores. Marta é cidadã. Ela participa das ações para discutir as melhorias de sua região e, sensibilizada, aderiu ao abaixo-assinado que, depois de 6 meses, teve resultado positivo: construir uma passarela na avenida principal do seu bairro. Marta também é voluntária. Ela doa seu tempo e talento para uma ONG localizada perto de onde mora. Marta apoia nas atividades da ONG, organizando e convidando parceiros a realizarem atividades esportivas e culturais, dando autonomia aos jovens da região. São os cidadãos e cidadãs e a somatória das ações voluntárias realizadas por eles que estão formando uma rede de mudanças, alterando diretamente a vida de todos nós, das comunidades, das cidades, do mundo. E você? Como vai transformar a sua comunidade? Se pudermos enxergar e termos a inspiração de um exemplo desse, poderemos ter o entusiasmo e o fervor, por pequeno que seja, para tocar essa obra tão sagrada adiante. Blavatsky escrevia por horas a fio, se esquecendo de comer. E se pudermos extrair desses exemplos a dedicação, o fervor, poderemos ser um pouco mais efetivos, um pouco mais bem realizados e mais eficazes na expansão das ideias e do que a sociedade pode oferecer ao mundo. Eu posso ligar com a orientação da Carta de 1900 no aspecto de manter o nosso movimento sempre ligado àqueles princípios fundamentais que norteiam o trabalho da sociedade no mundo. Se pudermos trabalhar sempre lembrando dos princípios filosóficos, do objetivo fundamental, não correremos o risco de desviar do caminho. E o alerta do mestre quanto à vaidade, o orgulho, a busca de poder, já pode nos
alertar constantemente sobre nossas motivações. Alertarmos-nos constantemente para nossas motivações em contribuir ou não, em que lugar. Senhor Leadbeater, quando chegou em adiar para trabalhar, estava disposto a fazer qualquer trabalho, desde limpar o chão até servir o café ou o que quer que fosse. O Mestre nos diz que se ao nosso redor houver alguém bem intencionado, já é um fator de cooperação, mesmo que essa pessoa não abra a boca ou não tome nenhuma decisão. Portanto, a indicação de sermos todos presidentes de nós mesmos ou sermos diretores de nós mesmos e contribuir com a melhor parte de nossa capacidade já é tudo o que é pedido pelos mestres. Não o que é feito, mas o como é feito. Estou cooperando ou estou querendo impor a minha visão do trabalho? Estou junto com um time, um grupo, uma equipe ou quero ser o líder apenas para obter as fotos e sair à frente? O sentido de cooperar é o que motiva a sociedade a se aglutinar de forma mais forte para o trabalho. O sentido de fraternidade não é muitos líderes ao mesmo tempo que querem impor sua visão. Há aquela coletividade pensando no melhor para todos e mesmo se não for de meu agrado, eu acoplo o meu trabalho à decisão final de todos. O pensamento do Mestre de que é verdadeira virilidade aceitar-se o karma do grupo com o qual se trabalha, não escolhendo nenhum bode expiatório para justificar qualquer tipo de fracasso. Então, isto pode nos guiar como um espírito de cooperação que estará sempre pronto a fazer parte, a cooperar, mesmo que seja por um caminho que não achemos individualmente o melhor. Ao lermos a carta de 1900, recebemos hoje um puxão de orelha. Estamos criando um credo? Somos uma igreja? Somos livres pensadores com a consciência livre e cooperando voluntariamente? Deixaremos ideais tão nobres, filosofia tão profunda, consciência tão ampla ficar pelo caminho em nome de questões menores? Poderemos fazer uma reflexão e adotar a postura de cooperação. Se pudermos extrair o que de fundamental essa história de pioneiros nos traz, poderemos ter a inspiração e o entusiasmo que é tão necessário para o movimento continuar a se expandir e tocar consciência. Aonde há seres humanos, há problemas. Estamos dispostos a enfrentá-los e a ajudar a solucioná-los? Em nome de que estaremos estimulando a cooperação mútua? Em nome de quê? Na Carta dos Mestres, eles dizem que não interessa o que eu ou o outro acha, mas buscar em nome de uma causa maior um sentido de participação e cooperação. A participação, sempre ponderada, pode nos manter no caminho de eficácia e de impacto na consciência humana. Se a sociedade teosófica puder manter o seu perfume original de tocar consciências, isso seria uma expansão nem geométrica, além de geométrica. Eu vi um exemplo que 2 gotas de corante concentrado podem colorir um balde de água. Assim é transformar consciência. E o trabalho da sociedade teosófica pode, mantendo o seu perfume e tocar consciência, poderá ser efetuado se formos gotas de corantes concentrados. O convite a essa reflexão, tão bem escolhida para este evento, foi feliz no sentido de retomar o perfume original
e utilizar todos os recursos modernos para aumentar a eficácia, mantendo o seu perfume original. Imaginem a produção de Blavatsky com um computador super moderno em suas mãos. Com o WhatsApp, o alcance físico seria bem maior, e eu imagino se poderíamos chegar perto da sua produção, mesmo com esses. Vamos nos inspirar nesse perfume e tentar, com tudo que tivermos à disposição, refletir tamanha consciência e tamanho ardor demonstrado nessa história contada hoje. Vamos nos inspirar nos exemplos colocados aqui, históricos, que trazem um determinado perfume, que trazem a qualidade fundamental, que é o essencial e que é o verdadeiro. Não o que foi feito, mas o espírito no qual foi feito. O que foi feito foi muito bem feito, tanto que estamos aqui. Mas o que inspirou pode nos inspirar e nós vamos poder fazer muito mais, com muito mais eficácia. Então, se o abstrato e o filosófico são a realidade e as coisas fenomênicas são passageiras, vamos refletir sobre o que motivou e tanta beleza e tanta motivação nobre que banhou as ações do passado e que podem banhar as nossas no presente. E vamos nos banhar destas mesmas qualidades para agir no presente. Quando nos iluminamos ou quando expandimos nossa consciência, alguns pensadores dizem que não são propriedades nossas essas qualidades, são qualidades da vida. Todos os santos expressaram essas qualidades. Ao se iluminar, a vida se reflete. E a propriedade da verdade ou da percepção não são nossas, são da vida própria. Assim, tentemos não colocar-nos na frente do trabalho, mas banharmos do perfume original para fazer qualquer coisa com essa consciência. E se pudermos expressar essa beleza, poderemos ter certeza que esse movimento só tem a continuar o belo trabalho que vem sendo feito. O convite desta reflexão é extrair o melhor e o essencial dos exemplos. Os exemplos práticos refletem uma compreensão interna. E se tivermos essa compreensão interna, o que fizermos trará o perfume e tocará. O convite, então, é lermos a Carta de 1900, aceitemos aquele puxão de orelha e nos miremos nos exemplos e no ardor e na devoção que foram demonstrados por aqueles que nos precederam. Que possamos ser bons trabalhadores pela nobre causa. Muito obrigado.